Porque o que eu estou falando agora, eu estou evocando o que eu falei imediatamente a posteriori. Há uma sequência, certo? Então, eu tenho que fazer essa sequência ser real. Eu tenho que forçar essa sequência a existir. Senão, eu não tenho como fazer o meu pensamento. Então, a memória do trabalho, ela é importantíssima no nosso dia a dia. Que é isso que nós estamos fazendo agora. Então, eu falo, né, cada expressão, cada ideia que eu estou usando, eu estou evocando o que eu disse anteriormente. Quais são as duas principais questões sensoriais que eu vou trabalhar? Visão. Tá? Então, eu estou toda hora fazendo o quê? Evocando a informação visual. Então, para a memória do trabalho, eu vou estar com um braço naquilo que eu estou chamando de visoespacial. Eu tenho as informações visuais e espaciais disso aqui. De curtíssimo prazo e de longo prazo. Porque eu estou sabendo, evocando toda hora, que eu estou numa sala de aula do Centro de Biociência de um curso de medicina, que é visoespacial, certo? E, por outro lado, eu estou toda hora trazendo as informações de linguagem fonológica. Eu estou o quê? Eu estou nomeando isso aqui, né, que isso aqui é uma sala de aula, que é a palavra que eu vou dizer mais na frente, o que é que eu disse anteriormente. Em determinados momentos, a palavra não vai ser evocada, eu vou buscar outras palavras, então eu tenho um braço visoespacial e um braço, melhor dizendo, né, fonológico. Certo? E aí eu tenho aquilo que é o centro, um sistema central, que está toda hora trazendo, buscando essa informação, trazendo e tomando uma decisão. Então eu vou falar, eu vou poder executar, fazer meu pensamento, etc. Então, esta é o que nós chamamos, né, de memória de trabalho. Né? E eu tenho um objetivo. Né? Essa memória, olha esse macaco fazendo um experimento de memória do trabalho. Vocês estão percebendo o que ele faz? Ele aperta ali, aí aparece uma sequência de números e ele tem que repetir essa sequência de números. Quem consegue fazer isso aí? Você não, essa você. Na verdade, essa imagem é muito esquecida. Mas ele já estava treinado. Aprendeu, né? Não, ele falou assim, se a gente treinasse, a gente também conseguiria fazer isso aí. É empreendimento espaço. Várias vezes. Será que ele já, de primeira, ele já fez essa raça? Já está entendendo. Aí o pessoal vai primeiro ele aprendeu a ficar próximo do ganhar uma recompensa, com suquinho de laranja. Aí depois ele aprendeu, né, a apertar aqui, né? Ele apertar nesse botãozinho aqui, ó, vocês vão ver aqui, ele vai apertar aqui para ganhar, né, uma recompensa. Certo? Aí na tela, desculpa, para aparecer a sequência de números. Aí ele ganhou a recompensa, ele apertava 1. Primeiro foi de 1, 2, tal, aí foi aprendendo. Certo? Ele foi treinado para isso. Então, isso é memória de trabalho. Por quê? Ele tem que gravar, ele tem que ver a sequência, né? E a partir daquela imagem, ele depois executar uma determinada tarefa, que é apertar, naquela sequência. Professor, aí essas imagens, ela sempre, a sequência era sempre repetida? Não, é aleatório. Porque ele número. Então, no caso, não viraria um reflexo, né? Não, é um reflexo. Ele entendia o significado da sequência do número. Tá? Então, ele tem, né? Que Professor, a função da memória assim, criança é diferente do adulto?
dessa palavra que aquela amnésia, interrompeu o sistema nervoso. Isso. Na verdade, ele não consolida essas informações que a gente tem lá naquela época. Então, a gente faz esse tipo de estímulo, né, como se a gente fosse fazer. Imagina se fosse fazer aqui um teste, né, com vocês, né? Então, eu apresentaria, né, uma imagem como essa. Então, isso aqui seria a apresentação do estímulo, seria a fase de apresentação do estímulo, em que o indivíduo está, claro, como se aqui fosse uma tela de um computador. Então, no meio da tela, vocês estariam vendo só isso. A orientação é que vocês vão olhar para cá e eu apresento, né, esses três. Então, isso aqui eu apresento isso aqui, né, vamos dizer, durante, né, um segundo ou meio, né, segundo. Aí, logo em seguida, eu faço um intervalo, né, que você vai reter essa informação que foi apresentada anteriormente. E aí, depois eu faço, né, o teste. E esse teste, ele vai poder, por exemplo, aparecer aqui, e ele pode, se ele durar 200, né, milissegundos, ele aparece e você tem que dar uma resposta. Né? Você tem que apertar se é sim ou não, tá? Então, há duas teclas que você tem que apertar. Então, se isso aqui, né, veja, a cor mudou, mas tinha um objeto, a pergunta é, tinha um objeto na mesma posição? Tá, então você diz, ok, independente da cor. Mudou a cor apenas como um distrator. Certo? Então, se você responde muito rápido, você está fazendo a sua atenção, você está avaliando a atenção do voluntário. Se você deixa a tela até por um segundo, você está vendo que ele está conseguindo evocar essa informação. Então, na verdade, quando você faz uma coisa dessa, né, ele mantém essa informação aqui temporariamente com um objetivo. Né? Essa informação, ela ficou e ela pode ser evocada aqui com o objetivo que é fazer o teste. E aqui, por exemplo, a gente tem 3 sequências, né? A sequência A, a sequência B e a sequência C. Qual é a diferença de um para o outro? A sequência A é o que nós mostramos, né? E, na verdade, eu apresento o mesmo objeto, né? Apenas mudou a cor. Eu tenho que dizer que está na mesma posição. Veja que aqui, olha, eu tenho os 4 objetos tridimensionais, e aí eu vou apresentar um novo objeto, mas é no mesmo lugar, ele mudou só a cor, certo? Mas, veja, né, que aqui no caso do B para A, ela tem um pouco mais de dificuldade, né, porque aqui é uma informação tridimensional, e no C, veja que é semelhante à condição B, mas que no C, se a gente olhar aqui o objeto que é apresentado durante o teste, qual é a diferença desse objeto aqui para esse objeto aqui? Isso. Então, veja, as condições, só que eu estou falando de iluminação, né? Como é que ele está iluminado. Né? Só por isso, né? E esse teste C, você tende a errar mais do que o B, por incrível que pareça. Então, na verdade, você vai dando aqui um pouco mais de complexidade, né, ao sistema, mas é a forma de você estar avaliando a capacidade de você manter essa informação aqui, reter e processar, né, e tentar responder ela com um objetivo. Qual é o objetivo? Tem um objeto no mesmo local, certo? Então, esta memória, é o que nós chamamos, né, de memória do trabalho, ela tem isso aqui, né? Então, eu tenho a minha entrada sensorial, que é auditiva, visual, né, gustativa, todas, a própria percepção. Isso tudo vai me gerar, né, a minha memória sensorial inicial, me gera um grau de atenção, e essa minha memória do trabalho, ela, claro, ela depende da minha memória, né, que está consolidada de longo prazo. Então, a gente vai falar que essa memória do trabalho, né, que seria aqui, é o que vai me permitir as minhas operações mentais, né? O que vai me permitir eu elaborar e executar qualquer coisa. E isso tudo, né, eu vou ter que pegar as minhas informações sensoriais e vou, olha, o que é que eu tenho? A minha parte que eu chamo, né, visoespacial e, né, verbal. Por causa da linguagem. Isso tudo, né, vai executar, né, me dá a permissão de eu fazer minhas operações mentais.
E é claro que eu tenho aqui, né, sempre buscando coisas de longo prazo. Digo. Professor, eu lembro de ter lido em algum lugar que no processo de aprendizagem, quanto mais informações você tem sobre, por exemplo, o ambiente dado, além de eu saber o conteúdo que você está falando, eu lembro que foi um dia que teve uma aula inicial, dava frio, quando estava ligado, e isso me ajuda a ter melhor informação. Eu não sei se tem relação com essa passagem da memória de trabalho, como na memória de Não obrigatoriamente, né? Porque, assim, na verdade, se eu tenho um múltiplo, a pergunta dela, né, para o pessoal aí remoto, né, é que é o seguinte: quando eu estou aqui na memória de trabalho, com a situação real aqui da sala de aula, né, então ela está num processo de aprendizagem, parte aqui da memória do trabalho, ela vai ser consolidada e vai se tornar memória de longo prazo. Então, se eu tenho múltiplos estímulos sensoriais, isso facilita, pode facilitar, mas dependendo, esses estímulos sensoriais, eles podem ser distratores, que a gente chama, e aí eles dificultarem isso, tá? Então, isso depende do quanto esse estímulo sensorial ele vai ser agradável ou desagradável para você, tá? E a intensidade deles. Pode ser que, por exemplo, aqui eu estou numa temperatura que para nós está agradável. Se tivesse muito quente, eu queria consolidar da memória de longo prazo, era o sofrimento do calor que a gente estava tendo, e não o conteúdo da... Certo? Então, aí vai depender do significado dos estímulos e da intensidade dele. Então, a ideia é essa, né, é que a gente tem, para fazer a memória do trabalho, um executivo central, tá? Então, esse executivo central, ele vai estar sempre interagindo, né, com aquilo que a gente chama, né, lá do sistema visoespacial, fonológico. Então, aqui é a minha questão visual, né, nós somos seres visuais, e aqui a linguagem. E é claro que memória de longo prazo. Estou levando essas informações de longo prazo. E também, né, o que eu tenho aqui, o executivo central vai me dar a informação, eu vou poder executar e fazer uma determinada tarefa, e parte dessas informações vão ser consolidadas a longo prazo, né, e poder ser evocada a posterior. Isso que me permite, né, basicamente, é como se eu estivesse, né, interagindo com as pessoas, me permite estar vivenciando, né, o meu dia a dia. E está tomando as minhas decisões mentais. Né? Então, a ideia da memória operacional, né, ela está ali representada nesse diagrama. Esse diagrama também está lá, né, nos 100 bilhões de páginas do Roberto Leme. Então, ela estaria aqui. Né? Então, vejamos, a memória operacional ela é fundamental para a execução dos comportamentos nossos. Tá? Então, os comportamentos dependem, né, da memória operacional. E a memória operacional também, né, ela está interagindo com meus centros, né, que tem a ver com a minha emoção, com a minha percepção, tal, etc. Tá? Então, isso tem uma modulação, uma interação, né, múltipla. E a memória operacional, ela está, né, interagindo com a memória imediata, a memória sensorial, que a gente chama de memória ultra rápida, e memória de longo prazo. Então, para que eu dê uma aula, eu estou exatamente fazendo execuções mentais usando a minha memória operacional, né, a minha memória do trabalho. Agora, isso depende do quê? Da minha capacidade visual, né, e das minhas informações, né, fonológicas. Então, se eu estiver falando aqui de memória, tranquilo, eu consigo, né, ter muitas informações, eu tenho uma riqueza, né, de coisas fonológicas sobre memória no meu sistema de linguagem. Se eu for falar numa outra língua, né, se eu tiver uma conversa com uma pessoa no dia a dia, coisas simples de interação, né, social, no caso que eu falo em português e falo razoável inglês, eu consigo fazer uma boa interação de conversa por causa da minha memória de trabalho,
né, se envolve com isso, eu tenho informações. Mas se eu for discutir política com uma outra pessoa em inglês, eu tenho uma pobreza fonológica, né, do vocabulário em inglês sobre políticas. E aí, então, eu não vou conseguir, né, fazer uma memória do trabalho funcionar. Certo? Se eu for falar inglês sobre memória, eu tenho uma riqueza, né, vocabulária daquilo, né, em inglês. Então, eu consigo falar sobre memória em inglês. De um tema que eu não tenho domínio, porque depende, né, de eu fazer a construção disso, né, na estrutura, né, de linguagem. Né? Tá, e como é que a memória do trabalho ela está distribuída, ela está organizada dentro do sistema nervoso central? Então, a gente coloca, né, que eu tenho o sistema visoespacial nas áreas visuais. Né? Então, tem uma área primária, uma secundária, tá? Área de integração. Né? Então, eu tenho a parte visoespacial, a parte fonológica, e o executivo central, aquele que nós chamamos de executivo central, está no córtex pré-frontal. Em especial no córtex pré-frontal dorso medial. Tá? Uma questão interessante é que esse tipo aquele experimento que a gente viu no macaco lá, né, que ele faz lá a sequência, é um modelo de eu ver memória operacional no animal. Então, os experimentos antes trabalhavam muito com lesão. Só que a lesão fica irreversível. E hoje o que tem sido feito é o que nós chamamos de experimentos de congelamento. Você está com o córtex do animal, né, e você apenas esfria. Né? Você pode, por exemplo, fazer um esfriamento aqui no pré-frontal ou no resfriamento parietal. Então, o que a gente vê? Eu vou mostrar aqui um gráfico que vai ter, né, aqui, em verde, vai ser a temperatura normal, ou seja, sem fazer manipulação no córtex do animal. Em vermelho, a temperatura de 20 graus, né? E no pré-frontal, com 20 graus, você tem uma diminuição da atividade neural, como se estivesse congelando, né, aquela região do cérebro. Né? Então, você está fazendo uma lesão parcial, ou, né, na região, né, parietal. Então, o que a gente tem aqui é que quando eu vou fazer as medidas, né, num teste como aquele, imagina que o animal aprendeu, tá? Então, o que eu tenho aqui, né, é o percentual, né, de medidas dos acertos, né, que o animal faz, né, quando ele vai fazendo, né, eu apresento a figura, né, mostro a figura, se eu demoro mais tempo, ele tende a errar mais, certo? Então, aqui, um verde, o que a gente vê? Eu apresentei, imediatamente mostrei, o animal acertou, aí, quanto mais longe é o tempo que eu apresento que ele vai responder, certo? Mais erro ele comete. Mas aqui, por exemplo, ele não chega a baixar de 90%, vai ficar lá em 95%. Isso no animal controle. Se você faz o congelamento aqui, né, no parietal, né, veja que não afetou em nada, né, ficou igual. Agora, se você faz o congelamento da região temporal, veja que ó, cai bastante. Mostrando que a área pré-frontal é uma área fundamental, né, para esse teste, para a execução do processo, né, de memória operacional, memória do trabalho. A outra memória que nós